Olá, quinta-feira, 17 de outubro. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala sobre o atendimento da saúde aqui em Bauru. Apesar das internações em um hospital particular, filas no pronto-socorro central continuam. 6 pacientes já foram internados nessa unidade privada por causa da falta de leitos nos hospitais públicos de Bauru. Mas ainda não é suficiente. O Colégio Técnico da Unesp realiza semana de atividades. O caos nas unidades de saúde em Bauru está longe de acabar. Mesmo com as internações em um hospital particular, os corredores do pronto-socorro central continuam lotados. Já quem conseguiu uma vaga fora do SUS se sente aliviado. O senhor já está aqui há bastante tempo, mas... Seu Walter foi o primeiro paciente a ser transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa. Foram 5 dias nos corredores do pronto-socorro central. Ele quase perdeu o pé. Meu Deus do céu, dava medo mesmo. Agora ele já fez a cirurgia para tratar uma trombose e passa bem. Depois de uma vida toda sendo atendido pelo Sistema Único de Saúde, é a primeira vez que utiliza a rede particular. Não tem comparação. Por quê? Porque tratamento dão pra gente. Meu Deus do céu, tratamento de primeiro mundo. No hospital, os pacientes do SUS têm o mesmo atendimento dos pacientes de convênios. Fazem exames, têm cirurgias agendadas, tudo com a mesma agilidade. Isso só foi possível depois do Ministério Público Estadual ter pedido na Justiça o bloqueio de R$200 mil em recursos do governo do estado de São Paulo. Com esse dinheiro, foi possível fazer essas transferências. Inclusive, 2 pacientes até já tiveram alta. Nós temos um acordo que foi feito com o Ministério Público, onde nós temos à disposição 10 leitos, de gerais e mais 2 leitos de UTI. O atendimento da rede particular também está sendo garantido? Tá, isso não é problema, porque na verdade o que nós fizemos foi ativar 3 quartos que estavam desativados, diretamente para que fossem disponibilizados ao SUS. Então isso não está repercutindo em nada no atendimento dos convênios aqui. Dona Ed também foi transferida do PS para esse hospital particular. Ela acabou de passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor de mais de 3 quilos. Doía muito e logo ficou dura a minha barriga. Aí nos últimos 3 meses piorou? Nossa, e como? E daí a senhora procurava o pronto-socorro? O PS, aí eles me medicavam, eu vinha embora. Aí eu voltava, ficava bem uns dias, depois voltava de novo. Voltava a doer de novo. Ela está na UTI em recuperação, mas não se conforma com o tempo que teve que esperar para ter um atendimento digno. Depois de fazer a cirurgia, eu vejo que a senhora está em recuperação, mas está bem. O que passa pela cabeça da senhora? O descaso do ser humano. A senhora acha que todo mundo teria direito a esse tipo de tratamento que a senhora teve agora? Com certeza. 6 pacientes já foram internados nessa unidade privada por causa da falta de leitos nos hospitais públicos de Bauru. Mas ainda não é suficiente. O número de leitos na cidade de Bauru, principalmente oriundo da Beneficência Portuguesa, ainda é pequeno. O que está fazendo, nós pensamos no encaminhamento de pacientes para fora da cidade de Bauru. Essa necessidade e esse comando já foi dado ao pronto-socorro municipal, ao setor de urgência e emergência, para que façam essas compras fora da cidade, no sentido de retirar os pacientes dos corredores, quer do pronto-socorro, quer das unidades de pronto atendimento. O problema da saúde pública aqui em Bauru pode também ser explicado com a ajuda da matemática. É uma conta simples. Segundo o Ministério Público Estadual, para atender pacientes de Bauru e região, seriam necessários 750 leitos de internação aqui na cidade.
Hoje são apenas 495, um déficit de 255 vagas. Enquanto essa situação não se resolve, os corredores do PS ficam assim, lotados de gente aguardando uma vaga de internação. Uma situação que se repete e, em vez de ser exceção, acaba virando regra. Se não houver a regularidade da liberação de vagas todos os dias, isso com certeza acaba acontecendo, porque o nosso espaço aqui é limitado. Nós temos apenas leitos para colocar hoje 10 pessoas dentro das enfermarias. Fora disso, as pessoas têm que ficar no corredor mesmo. Ontem, no pronto-socorro, 13 pessoas aguardavam leitos no PS e mais 13 nas UPAs. Para a promotoria, a rede de internação seria aliviada se fossem investidos recursos na rede de acompanhamento dos pacientes. O Estado não propicia, após uma alta hospitalar, o acompanhamento desse paciente. Ou seja, o paciente, por exemplo, cardíaco. O paciente precisa de um acompanhamento daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 2 meses. E continuadamente, o Estado não tem. Nós intercedemos aqui no Ministério Público, convidamos a Diretoria Regional de Saúde e solicitamos que o AME faça esse trabalho. Nós, infelizmente, não tivemos resposta ainda, porque isso tiraria alguns pacientes que estão internados puramente para a permanência no acompanhamento clínico que eles têm, que eles necessitam. No sábado, o governo do estado de São Paulo anunciou a implantação de 46 leitos nos hospitais da cidade. Se realmente se concretizar, vai ser ótimo, né? O problema é o tempo que isso vai levar para se concretizar. Não acredito que isso consiga ser viabilizado num prazo antes do final do ano. Eu acho que é um otimismo muito grande acreditar que no final do ano a gente já tem esses 46 leitos disponíveis. Mas se tiver, com certeza melhora bastante. A gente muda de assunto agora e fala sobre o tempo. Veja os detalhes da previsão no mapa meteorológico. Chove em vários pontos do estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira, especialmente nas regiões norte e nordeste do estado. Amanhã o tempo começa a melhorar. As chuvas devem se concentrar nas regiões nordeste e no Vale do Paraíba. Em Bauru, pode voltar a chover hoje até o fim do dia. Para esta sexta, a previsão é de que o sol volte a aparecer. As chances de chover são bem pequenas. Agora, os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. Hoje, a temperatura máxima foi de 26 graus em Bauru. Amanhã deve ficar em 27 aqui e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 25 graus. A gente faz um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Estudantes conhecem atividades do Colégio Técnico da Unesp. Voltamos já. Unesp Notícias está de volta para falar sobre educação. Nesta semana, o Colégio Técnico da Unesp promove uma feira para que os candidatos a alunos conheçam o dia a dia da escola. Robôs, luzes, componentes químicos. Vale tudo para chamar a atenção de quem passa nestas salas. Este vulcão atraiu olhares. É só misturar alguns produtos e ele entra em erupção. A gente misturou bicarbonato de sódio e vinagre. Aí reagiu os dois com a liberação de gás carbônico. É uma experiência de química que a gente faz, que a gente gosta de demonstrar na semana no colégio, que é bem simples e fácil, todo mundo pode fazer em casa. Os experimentos científicos foram feitos pelos alunos do Colégio Técnico Industrial, ligado à Unesp em Bauru. Eles participam desta feira para mostrar o que aprendem ao longo dos 3 anos de ensino médio. A importância é abrir as portas para o Colégio Técnico e mostrar para a comunidade local e região o funcionamento do Colégio Técnico e a importância da formação do profissional que vai atuar nas empresas de Bauru e região. A nossa preocupação é que eles atuem na linha de produção das empresas e também na parte de informática com programação. Os principais interessados são os estudantes do ensino fundamental, alunos do 9º ano, tanto de escolas públicas quanto privadas. Mas se essa turma quiser estudar aqui, vai ter que ralar nos livros. É preciso ter bastante energia para entrar no CTI. Os candidatos têm que passar por um processo seletivo, que é bem concorrido. Alguns cursos chegam a ter 9 candidatos por vaga. No CTI são oferecidos 3 cursos técnicos: mecânica,
eletrônica e informática. Nos computadores, os visitantes brincaram nos jogos desenvolvidos no colégio. Então, a gente aprende a fazer diversas programações diferentes para o mercado de trabalho, sistemas para empresas, até jogos eles ensinam a gente a fazer. Na informática, o pessoal também aprende a programar robôs. A ideia dele é ele andar e aí, através do sensor de toque, do sensor de luz, ele vai reconhecer a cor. E ele vai dizer qual é a cor e eu programei para ele só executar o que foi pedido com a cor verde. Então, quando a gente coloca a bolinha verde, aí ele executa o nosso comando. Já nesta sala, o pessoal da eletrônica mostra o que aprendeu nas aulas de automação. Robôs como este são usados em indústrias, mas para funcionar direito é preciso alguém para programá-lo. Esse tipo de equipamento pode ser usado em qualquer indústria, na parte de automação industrial, desde uma indústria de montagem de um produto simples, como uma pasta de dente, até um produto mais complexo, como um carro. Qual é a vantagem de usar esse tipo de equipamento? Você consegue tirar a parte humana do processo bruto, ele deixar o ser humano só trabalhando na parte de programação e na supervisionação do processo. Esta turma fez doces e salgados e trabalha como se administrasse uma empresa de verdade. O dinheiro será usado para fazer a festa de fim de ano. Se a ideia é simular o mercado, a concorrência tem que ser acirrada. Pensa, um potinho de beijinho custa mais caro do que aquele ali. Pelo menos 600 jovens de escolas públicas e particulares devem passar por aqui. A maioria veio em visitas agendadas pela escola, mas tem gente que trouxe a família inteira. Hoje, o ensino técnico já é o início da profissionalização para o futuro. Então é importante se conseguir entrar no curso técnico. O colégio, o CTI, é um colégio renomado, né? Não é fácil entrar, ela está estudando, está se dedicando. A formação no colégio técnico pode abrir portas no mercado de trabalho, mas a universidade também quer aproveitar estes alunos e fazer com que eles continuem estudando. O curso de engenharia da Unesp está de olho nestes talentos. O que nós queremos é aproximar mais as atividades do colégio técnico junto com as atividades de engenharia. Por quê? Para que os alunos percebam que existe um outro horizonte além da formação técnica. Muitos deles podem despertar interesse para fazer uma faculdade de engenharia e aí eles passam a saber que nós temos um curso de engenharia, temos muitas atividades em comum e que eles podem desenvolver essas atividades lá na faculdade de engenharia. Porque a área de engenharia é o caminho mais objetivo para a gente fazer desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social. Olha só, a feira fica aberta até amanhã. Na parte da manhã, o funcionamento é das 8 horas ao meio-dia e à noite das 7 horas até as 10. A entrada é de graça. E as inscrições para o vestibulinho do CTI estão abertas até o dia 8 de novembro. A taxa é de R$ 45. O formulário tem que ser preenchido no site da VUNESP. E também estão abertas as inscrições para o vestibulinho dos cursos profissionalizantes das ETECs. Há vagas em todo o estado de São Paulo. O exame será aplicado no dia 1º de dezembro. Na ETEC, aqui em Bauru, são 40 vagas para o período noturno. O professor Torninho é coordenador pedagógico. Professor, quais os cursos aqui em Bauru? Nós estamos com o curso de Finanças, Contabilidade, Marketing, Informática e Secretariado. E quem pode participar e se inscrever para o vestibulinho? No caso da extensão Cristino Cabral, são pessoas que já estão ou no 2º ano do ensino médio ou que já tenham feito o ensino médio. E em outro caso não pode participar? Se já for graduado, pode. Em outros casos, não. Por quê? Porque aqui nós fazemos um serviço de complementação. Então, o curso, na verdade, são 3 ciclos. É de 1 ano e meio. Por ser de 1 ano e meio, quem está no 2º ano do ensino médio vai terminar o ensino médio com uma qualificação profissional. E qual a importância de fazer um curso como esse? Eu entendo que, em especial, para a questão da vida humana. Quando se coloca na questão do mercado de trabalho, você vê que a qualificação ela é de extrema importância. E aqui os nossos alunos são pessoas entre 18 e 35 anos. São pessoas adultas que podem colaborar com a pessoa, com o nosso aluno, na sua colocação no mercado. Muito obrigada, professor. Lembrando que as inscrições são feitas somente pela internet. Nesse site também é possível consultar o manual do candidato. Catiúcia Reis, para o Unesp Notícias. De vestibulinho para vestibular. No VUNESP Informa especial de hoje, a dica é para você que quer se dar bem na prova do Enem.
tipo de questão do Enem é um tipo de questão um pouco diferente. Normalmente, dentro das áreas todas, são questões que envolvem situações-problema, em que o aluno vai resolver esta situação-problema e que exigem que o aluno use todo o seu conhecimento das várias áreas, da tal da interdisciplinaridade. A prova de redação é a prova que resume bem essa filosofia do Enem. Na verdade, eu tenho aí praticamente uma proposta de ensino, uma proposta de educação, que deve ou deveria ser aplicada no país. O que eu tenho? Eu vou ter uma prova em que o tema é uma situação-problema, de ordem política, social, cultural ou científica. Eles vão dar uma situação-problema. E o aluno, ele deve analisar o problema, argumentar em cima do problema, da sua tese, ele vai ter que levantar uma tese, é uma dissertação argumentativa, ele tem que apresentar um ponto de vista dele, defender com argumentos coerentes e apresentar uma proposta de intervenção. No próximo bloco, ao vivo, uma entrevista com a professora da Unesp, Vera Lúcia Capellini. A gente vai falar de crianças superdotadas. Voltamos já! Nós vamos falar agora de um projeto de professores da Unesp aqui em Bauru, que busca identificar alunos superdotados em escolas públicas. Nós conversamos com uma das professoras envolvidas na pesquisa, a Vera Lúcia Capellini. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Antes da gente falar da pesquisa em si, explica o que é uma criança superdotada. Bom, uma criança superdotada, ela existe, né? Então, em todo tipo de sociedade e é aquela que tem uma capacidade acima da média. Normalmente, ela tem 3 características básicas. Ela é muito criativa, ela é persistente numa atividade, então alguém que não quer fazer outra coisa e se concentra naquilo que é do seu interesse. E ela é uma criança que resolve problemas com mais facilidade que outras. E aí vocês foram buscar essas crianças numa escola pública aqui em Bauru? Isso, de periferia. É porque há alguns mitos sobre criança com superdotação, que elas não existem em escolas públicas de periferia ou numa classe social menos favorecida. E a literatura mostra que essas crianças existem em todo tipo de população, em toda a comunidade. Portanto, numa escola pública de periferia, a gente tinha uma hipótese que elas existiam. E também porque é uma escola parceira da Unesp. É uma escola que abriu as portas para um projeto maior de formação continuada e dentro deste o objetivo é atender e tornar essa escola inclusiva. E que escola que é, professora? É João Pedro Fernandes, fica no bairro Gasparini. E uma escola inclusiva, ela tem que atender tanto quem tem deficiência, que está além do esperado, quanto aquele que está aquém, né? Aquele que é um aluno que, de repente, tem uma capacidade acima da média, mas pode ter uma dificuldade de relacionamento. Então, ele também é aluno da educação especial. E ele também merece um atendimento diferenciado. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas podem pensar, ele é superdotado, ele não precisa de atenção. Tanto que é previsto, o Ministério da Educação, desde 2008, tem a todos os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou com superdotação, tem direito ao atendimento educacional especializado no contraturno. Alguns para complementar aquilo que falta e, no caso do aluno com superdotação, para suplementar. Porque um aluno que, por exemplo, possa ser um aluno com alta habilidade, né, com uma superdotação numa área musical, se ele nunca colocou a mão num instrumento, eu costumo dizer que Beethoven jamais seria um gênio da música se não tivesse a oportunidade de um piano. Einstein, se não tivessem olhado para ele, porque ele era considerado na escola como uma criança, usado na época o termo retardado, porque ele não se adequava àquele modelo de educação. E vocês encontraram crianças superdotadas aqui na escola, Sem dúvida. Né? De acordo com a literatura, em torno de 5 a 10% da população no mundo tem alguma superdotação. Porque a superdotação ela pode ser em mais de uma área, né? Então acadêmica, social, ou em uma só, motora. E no caso nós faltamos ainda para concluir a avaliação 18 alunos que estão em processo de avaliação. Mas já temos com diagnóstico fechado, em parceria com o CPA da Unesp, que é a Clínica
clínica de psicologia aplicada, minha colega que não está aqui, mas a professora Olga, que também é autora desse projeto, nós identificamos 9 alunos. E nesse momento, esses 9 alunos já estão indo à escola com autorização dos pais no contraturno e nós estamos identificando a sua maior área de interesse para, de fato, potencializar. Por isso que o projeto chama-se Identificando e Potencializando Talentos, porque só dar o diagnóstico para a escola e para o pai e não atender seria um crime. Então, a ideia é investir para que essas crianças, quem sabe, possam dar respostas para problemas sociais que nós temos tão sérios, descobrir uma nova vacina, né, e etc. Então, é muito importante descobrir na fase ainda de criança, porque alguns tendem a se isolar, algumas crianças com superdotação, às vezes ele não é compreendido, porque ele nem sempre é o que tira a melhor nota. E alguns desses eram vistos até como alunos problema na Exatamente. escola? Então, tinha um deles, por exemplo, que foi identificado com alta habilidade, né, ou com superdotação, porque os autores não veem, alguns veem como sinônimo, outros não. Mas vamos trabalhar então com superdotação. Um deles era aquele que o caderno não é o mais bonito, que não gosta muito de copiar da lousa, porque quando a professora está explicando, aquilo para ele já é óbvio, já é fácil. Então, é um aluno que precisa ser trabalhado, porque não é porque ele é superdotado, ele não tem que aprender os conteúdos acadêmicos, ele não tem que interagir, pelo contrário, ele precisa ser ajudado para se organizar, para aprender todas as áreas. Se ele é muito bom em cálculo, ele precisa também aprender língua portuguesa, história. Então, potencializando esse aluno, ele pode, de fato, melhorar aquilo que ele já tem potencial, que ele tem como talento, e também conseguir se organizar e melhorar o seu desenvolvimento global, né? E até contribuir com os colegas, sem imagino, dúvida, sem também. dúvida. E tem um talento na música, vocês encontraram? Então, nós também percebemos um aluno que tem uma musicalidade e a gente perguntou, né, o porquê, e que ele gostava, e ele fala que aprecia música clássica, e nós levamos um instrumento. E esse aluno já tem grande capacidade musical, tocando o violino sem fazer aula de música. Então, uma das primeiras nossas encaminhamentos para esse aluno é ele fazer parte da Orquestra Sinfônica de Bauru. Então, uma vez a gente concluindo, então, agora todas as avaliações, nós vamos fazer encaminhamentos. Tem um aluno que ele gosta muito de astronomia, e na Unesp nós temos o observatório. Sim. Então, ele será convidado, ainda que no ensino fundamental, a participar do projeto. Olha, porque ele pode contribuir muito. Para a gente concluir, professora, e o objetivo é criar um plano de atendimento a esses alunos? Isso, cada aluno com superdotação tem direito a um plano de atendimento individualizado naquilo que ele tem de mais talento. Então, por exemplo, o menino da astronomia, é importante criar condições para que ele desenvolva esse potencial. Então, nada melhor que estar em contato com professores da área, já interagindo com alunos da graduação, estando semanalmente no observatório, que é um dos objetivos. Tá certo. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse trabalho. E antes de encerrar, uma dica cultural. No domingo, a USC comemora 60 anos. Para festejar, a instituição vai promover espetáculos culturais para o público bauruense. Hoje, a partir das 8 da noite, tem o espetáculo A Pedra Mais Preciosa, que conta a história da USC. No domingo tem a apresentação da Orquestra Sinfônica de Botucatu, a partir das 9 da noite, com o maestro Marcos Virmonde e a solista de piano Rosa Maria Tolon. A entrada é de graça e os espetáculos serão realizados no Teatro Veritas, que fica na rua Irmã Arminda, 1050. Outras informações pelo telefone 14 2107 7005. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã às 5h30 da tarde a gente volta. Tchau! Thank you.